Esmirna permaneceu como pouco mais que uma aldeia da Lídia e depois caiu sob o domínio persa. Antes do século IV a.C., uma nova cidade foi construída nas encostas do Monte Pago durante o reinado de Alexandre o Grande. O período romano de Esmirna, que começa antes do primeiro século a.C., foi a sua segunda grande era. Esmirna ficou conhecida depois como uma das 7 igrejas da Ásia, cidade para a qual foi encaminhado a revelação de João. Também é local de destino das epístolas aos hermeniotas de Santo Inácio de Antioquia. O domínio bizantino chegou no século IV e durou até a conquista seljúcida no século XI. Nós vamos estar aprendendo sobre a igreja de Esmirna, uma igreja importantíssima que teve um reconhecimento profundo da boca do próprio Jesus, usando a vida de João. Lembrando que nós estamos vendo sobre a igreja do Apocalipse. Foi uma visão que Deus deu a João, sim, o apóstolo João, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. Sabe por quê que ele estava preso lá? Por amor à palavra de Deus. Por pregar na palavra de Deus, João foi desterrado na ilha de Patmos. E é isso que nós vamos aprender neste momento. Nesta lição, nós vamos poder aprender que ser cristão e professar o nome de Cristo mesmo diante do perigo da morte, As palavras de Jesus para a igreja perseguida de Esmirna fortaleceram a fé dos cristãos. Homens e mulheres que tinham as mesmas fraquezas e limitações que as nossas mantiveram sua fé e morreram martirizados. Como diz a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11, versículo 28, Homens dos quais o mundo não era digno de tê-los aqui. É consenso que as palavras do Apocalipse são para a nossa vida, em qualquer contexto. Por isso, o objetivo de nós estarmos aqui comentando, levando até você essa aula, é ver nesta carta, além da história e profecia, uma fonte de encorajamento e esperança para os cristãos de todos os tempos que estejam sofrendo perseguição. Mas sobre Esmirna. Esmirna não era uma igreja, Esmirna era uma cidade. Vamos ver aqui quais são as particularidades onde se localizava esta cidade. A cidade de Esmirna, ela estava situada a aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso e era um grande centro portuário. Em 195 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia, já existia ali o templo da deusa de Roma, e em 26 antes de Cristo foi construído o templo ao imperador Tibério. Marca isso aí para você não esquecer. Essa cidade tinha seus próprios deuses. Assim, para os que ali moravam, os idólatras, eram os cristãos, pois professavam e adoravam apenas um Deus, que não tinha parte com os deuses deles. Devido à idolatria do povo, que incluía a prática de cultuar o imperador como um deus, Esmirna foi uma das cidades mais perigosas para os cristãos. O início da igreja nessa cidade possivelmente foi fruto do trabalho de quem? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, quando morou por algum tempo em Éfeso. Você pode verificar isso na sua Bíblia, em Atos 19, versículo 10. Havia uma grande concentração de judeus em Esmirna, e eram justamente os judeus os principais delatores dos cristãos aos romanos. Veja que situação, dos cristãos ali. Eles tinham que pregar para os judeus e para as nações circunvizinhas. E os judeus, claro, odiavam, não aceitaram a Jesus, e eles estavam ali na boca dos leões. Eles tinham que pregar aos cristãos, eles tinham que pregar aos romanos e também aos hebreus, que moravam naquela região.
Apocalipse foi escrito na última década do primeiro século após o nascimento de Cristo, né? Século I. Neste período, o maior perseguidor dos cristãos era o Estado romano, na pessoa do imperador que na época era Domiciano. Esse imperador, ele imperou naquela cidade, né, naquela região, cerca de por volta de 81 a 96 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Esse imperador, ele se intitulou Deus. Domiciano considerava, né, um ato de rebeldia contra o imperador, contra o império, né, não prestar culto a ele. E os cristãos que não adorassem eram presos, eram torturados e eram mortos, né? Será que os cristãos de hoje poderiam suportar essa opressão de ser presos, perder a liberdade, de serem torturados, machucados e até mortos? Será que os cristãos da atualidade suportariam isso? Tá certo? Então isso era Esmirna. Então nós vamos ver agora sobre o destinatário da carta. Para quem que foi escrito a carta, né, à igreja de Esmirna? Então diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Quem seria o anjo da igreja? Alguns comentaristas acreditam que eram seres angelicais e sobrenaturais, guardiões da igreja, está lá no dicionário de Chaplin. Outros defendem, e essa é a minha posição, ser o pastor ou o bispo responsável pela igreja. Por que que eu concordo ser essa a definição? Porque anjos sobrenaturais, seres humanos que estavam na igreja, pessoas naturais, não tem vínculo, é como o óleo e a água, não dá para misturar. Então por isso eu concordo que a mensagem foi para um pastor fisicamente falando, né? E assim, né, Deus teve então o objetivo de levar essa no caso de Esmirna não foi advertência, porque Esmirna, a exemplo da igreja de Filadélfia, foi uma igreja fiel que só recebeu de Jesus elogios, né? O consenso está em que a carta é endereçada a Esmirna e tem né, uma mensagem para a igreja de Cristo em geral, tá certo? Bom, quem era o remetente dessa carta, né? Jesus é o único, foi ele, né, que deu essa visão a João, né? Estas coisas diz o primeiro e o último, está lá em Apocalipse 2:8. A expressão o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, nos ensina que Jesus é a origem e o alvo da criação. Todas as coisas encontram nele a razão da sua existência, conforme pode ser visto em Colossenses 1:16. Logo no início da carta, Jesus lembra aos irmãos de Esmirna, né, que ele é maior do que qualquer imperador ou qualquer outro deus romano. Olha, de Jesus colocando os crentes de Esmirna à prova, né? Que situação! Para que eles mantivessem a fé, eles teriam que ser fiéis, né? Jesus, né, que esteve morto e tornou a viver. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Assim, se morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos. Esta tem que ser a sua esperança. Essa passagem está mencionada lá em Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 9. Essas palavras também trouxeram consolo, sabia? E esperança a esta igreja de mártires, pois poderiam vislumbrar um futuro de esperanças sólidas com o Senhor, que está vivo e reina. Jesus, sabedor de todo sofrimento, de todo aquele que segue os seus passos, seus mandamentos, ele diz para mim, para você, mas também para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Apocalipse 2:9. O Senhor conhece todas as nossas lutas e as nossas aflições. A palavra tribulação tem um sentido aqui de depressão, opressão.
Os cristãos fiéis de Esmirna se tornaram pobres, não porque não trabalhavam, e sim porque eram perseguidos e tinham suas propriedades confiscadas ou destruídas. A simples sobrevivência ali para eles era difícil em todos os sentidos, tanto no sentido material, também como no sentido físico, né? E espiritual também, para manter a sua fé diante de tanta tribulação, de tanta opressão, que eu digo para você que não sejamos colocados à prova semelhantes a essa, porque pode ser que muitos sejam reprovados se forem testados nessa forma. Mas aí Jesus, ele segue dizendo, né, uma palavra de conforto, mas tu és rico, né? Ou seja, toda a riqueza do universo, a riqueza futura, o futuro, que vai ser trilionário, tetrilionário, se é que existe essa expressão, é na eternidade. A vida aqui nossa é passageira. Por isso os cristãos têm que ter essa consciência, que a nossa vida aqui ela é passageira. E depois a eternidade. E nós tendo essa consciência, vai ser fácil entender o suportar da provação, né? Os crentes de Esmirna, segundo Jesus, eram ricos espiritualmente. Um erro constante pregado em todo o tempo é a ideia de que a riqueza do mundo, né, muito dinheiro e sucesso, é sinônimo de riqueza espiritual. Jamais! Essa é uma teologia imersa no materialismo deste mundo, incluindo, né, a teologia da confissão positiva. O cristão ele deve ter consciência celestial, na qual ser rico é juntar tesouros aonde? No céu, não aqui, porque o nosso coração está no exato lugar onde se encontra o que classificamos como tesouro. Se nós pudéssemos trazer, né, e nós podemos, né, trazer esse tema do Apocalipse para os nossos dias, eu poderia perguntar para você nesta noite: onde você tem colocado toda a sua energia e seus esforços? Não há nada de errado em ter bens ou desfrutar o melhor desta terra, mas seu maior tesouro, né, sua preeminência, aquilo que é mais importante para você deve ser o Senhor Jesus. E aí? Qual é o seu tesouro? Não adianta você falar para mim aquilo que eu quero ouvir. Você tem que falar para você mesmo aquilo que está dentro do teu coração e dentro da tua mente. Não minta para você mesmo. Jesus disse, né, inimigo do homem é o próprio homem. Então, ou seja, né, se eu apenas confessar Jesus com a boca, mas o meu coração eu não confessar, eu estou enganando a mim mesmo. Né, Jesus ainda disse: conheço as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas, né, igreja de Satanás. Apocalipse 2:9. Provavelmente é uma referência aos judeus, pois eles ajudavam os romanos na perseguição aos cristãos. Tais judeus faziam acusações caluniosas contra os cristãos diante das autoridades romanas. Por isso, não podiam ser considerados Israel de Deus, apesar de serem judeus de nascimento. Dá uma olhada lá em Romanos capítulo 9, versículo 6 e também Gálatas 6:16. Então, ao posicionarem-se contra os cristãos e a favor do paganismo do Império Romano, os judeus incrédulos se tornaram agentes de Satanás. Por isso que Jesus faz essa referência a eles, né? Alguns avisos, né, inquietantes para a igreja de Esmirna, né? Porque olha só o que Jesus fala: não temas as coisas que têm de sofrer. São coisas que estavam para vir, só porque eles acreditavam em Jesus. Meus irmãos, eu vejo aqui uma tremenda lição, né? Que nós, os crentes da atualidade, não estão preparados. Mas eu digo para você hoje, com base no Apocalipse: não temas as coisas que tem de sofrer, porque vai vir muita perseguição aí na frente. Não é doença, não, vírus, né, coronavírus, essas coisas não. São perseguições mesmo por causa da nossa fé. E é aí que você tem que sustentar. O que diz a Bíblia, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oramos para que sejamos livres de todo sofrimento, mas às vezes ele é inevitável. Jesus diz à igreja em Esmirna que as coisas que trazem sofrimento não deveriam ser temidas. Mas não é fácil, né?
A gente sabe que não é fácil, só mesmo tendo muita fé em Deus para não negarmos aquilo que nós professamos até hoje. Ele mesmo sofreu na cruz, porém seu sofrimento trouxe o quê? Vida. O breve e momentâneo sofrimento deste mundo não se compara com o que há de ser revelado, conforme esteja lá em Romanos 8,18. Olha um outro aviso inquietante para a igreja de Esmirna. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Apocalipse 2 e 10, né? As perseguições, obra de Satanás, levaram muitos ao encarceramento antes do martírio final. Essa era uma grande prova, pois os espancamentos, as privações de comidas em celas escuras e úmidas levariam muitos a questionar e até negar a fé em Jesus. O espaço de tempo entre a prisão e o martírio final deveria ser de grande conflito e lutas espirituais para os crentes de Esmirna. E olha uma outra coisa que Jesus fala para eles: e tereis tribulações de 10 dias. Bom, nesse caso, em particular, há diversas interpretações sobre o que vem a ser esses 10 dias. Entre elas, uma referência às 10 perseguições distintas, desde o reinado de Nero até o do Diocleciano. Indica período curto de tempo. De qualquer forma, é certo afirmar que toda tribulação tem tempo determinado para acabar. Ela não durará para sempre, conforme é previsto ali no Salmo, capítulo 30, e versículo 5. E aí, trazendo isso, para os nossos dias, eu posso aqui fazer algumas perguntas para nós. Por exemplo, como você tem enfrentado os períodos de lutas e tribulações? Tem confiado no Senhor ou fraquejado na fé? Ou ainda, murmurado ou buscado recursos do mundo, ou buscou fortalecer-se em Deus? Lembre-se, ainda hoje há irmãos passando lutas muito maiores, prisões, fome, frio, torturas, perseguições e até a morte, sem negar a fé em Jesus Cristo. Semelhante a esses irmãos, devemos nós também ser. Para de ficar acreditando nessa falsa teologia, que o Filho de Deus, quem é filho de Deus, quem é filho do Rei, não sofre. Engraçado, só a nossa geração que não pode sofrer perseguições, mas até as gerações que viveram com Jesus e muitas gerações depois deles enfrentaram diversas tribulações e até a morte. E nós não vamos enfrentar? Meus irmãos, não vamos nos enganar, porque tribulações sobrevirão a nós. E eu volto a repetir, eu não estou me referindo à tribulação de luta, desemprego, ou enfermidade, morte na família, morte natural. Eu estou me referindo a perseguições por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a perseguição terrível. Essa é a perseguição que Esmirna sofria. Os crentes de Esmirna, por serem crentes também fiéis, como eu disse, a igreja, a gente costuma falar só da igreja de Filadélfia, que foi uma igreja tremendamente também fiel a Deus, mas a igreja de Esmirna também foi uma igreja fiel a Deus. Então, uma promessa que Deus fez para eles: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Irmãos, essa vida nossa aqui são, que nem diz a Bíblia, são só 70 anos. O que passa disso é enfado e canseira. Olha só, eu já estou com 51. Se for na conta da Bíblia, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2021, então se for aqui, já me falta 19 anos só, Agora, depois da eternidade, até nesta noite, pastor Carlos Vater, da Primeira Igreja Batista, ele pregou sobre isso. Depois da eternidade, você escolhe viver alguns miseráveis anos de engano aí, só para não sofrer um martírio e uma perseguição. Dizendo no meu caso, se eu for levar em consideração a conta de 70 anos da Bíblia e a quantidade de anos que eu tenho, 51, e depois negar a Cristo só para não sofrer perseguições, ou se não levar esse evangelho morno, igual muitos estão levando, brincando com a salvação, e depois sofrer eternamente. É bom que você tenha essa consciência. É muito bom que você tenha essa consciência. Não se engane. Então, a promessa é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida.
A morte de um mártir pode ser algo temível, porém a promessa à fidelidade é incomparável. A expressão coroa da vida remete às competições gregas em que o vencedor recebia uma coroa de louros. João introduziu a promessa da coroa da vida neste contexto para lembrar os esmirnianos de que, apesar de sofrerem morte física, eles tinham certeza do prêmio da vida eterna. E aí, agora, a mensagem sai, né, da igreja de Esmirna, vamos assim dizer, mas ainda continuou com eles, mas mais voltada para nós, dizendo em Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa mensagem também é para você. É uma expressão de exortação para ouvir as palavras dessa carta e pôr em prática o que o Espírito diz, conforme Marcos capítulo 8, 17 até o 18 e Tiago 1:22. Uma grande promessa também que o Senhor Jesus faz para os esmirnianos, não é uma palavra difícil, que é o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, né, o lago de fogo. Aquele, irmãos, que permanece fiel até o fim é chamado de quê? De vencedor. Aos olhos do mundo, ele é perdedor, humilhado, crentinho, né? E por vezes morto de maneira humilhante. Mas para o Senhor ele é um servo fiel, vencedor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A estes, Jesus promete que não passarão pela morte eterna, pelo contrário, encontrarão a vida eterna. Terminamos esse breve estudo de hoje, né, com alguma das palavras escritas por um cristão anônimo no ano 120 depois de Cristo, quando ele respondeu a uma indagação de Diogneto, né, um pagão culto que desejava conhecer melhor a religião cristã, que com tanta rapidez se espalhava pelo império. É porque os crentes da época pós-morte de Jesus e ressurreição, eles não temiam a morte, eles criam na mensagem, ser fiel até a morte, e eles faziam a obra. Não é igual muitos cristãos covardes que tem nos dias de hoje, que por causa de, às vezes, de um coronavírus não vai na igreja adorar a Deus. Imagina se sofrerem uma perseguição, né? Então, abre aspas, né, ele diz assim: habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiro. Toda terra estrangeira é para eles como uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Moram na terra e são regidos pelo céu. Amam todos e por todos são perseguidos. São desonrados e nas suas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados e prestam as devidas honras. Fazendo o bem são punidos como maus, fustigados. Alegrem-se como se recebessem a vida. Que o Senhor Jesus nos reconheça como igreja fiel, como crentes fiel até a morte, semelhante, né, à igreja de Esmirna, e que a sociedade que nos cerca reconheça em nós verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo. Eu sou o presbítero de Carlos, um grande abraço a você e que você tenha, né, uma noite abençoada, uma semana abençoada, que Jesus te cubra com o seu sangue, você e a sua família.